como que a sua empregada doméstica pode organizar melhor aí os ambientes, como que ela pode manter esses ambientes organizados depois, né, que ela já começou essa organização. Então, hoje eu vou falar com você, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: quando você fala em organização dos ambientes e que você tem aí como referência de organização. Então, quando você pensa em organização, por que a empregada doméstica às vezes tem dificuldade? Às vezes não, na grande maioria elas têm, na grande maioria das vezes, a empregada doméstica ela tem dificuldade em fazer a organização e de manter a organização. E aí eu falo para você o seguinte: será que ela tem referências de organização? Porque isso é tão importante. Quando você não tem referência de alguma coisa, é muito difícil você se organizar, é muito difícil você manter alguma coisa que você não sabe como fazer. E com a empregada doméstica não é diferente. E a organização é um ponto que pega bastante para elas. E quando eu falo isso, eu falo por experiência, porque eu converso aí bastante com as empregadas domésticas e elas me relatam, sim, a questão da dificuldade, que elas gostariam até de ser mais organizadas, que elas gostariam de manter ali uma organização, mas que elas não sabem fazer isso. Então, quando eu falo para você de referência, será que na casa dela, como que é na casa dela essa questão da organização? Há quanto tempo ela está trabalhando com você? Você passa para ela essa questão da organização, como que você gosta das coisas, de onde ela veio, né? Se não é o primeiro trabalho dela aí com você, onde ela trabalhava, como que era a organização, como era o ambiente da casa que ela trabalhava. Então as referências, elas são muito importantes para a gente ter uma rota, um caminho para seguir ali dentro do que você está buscando. E para a empregada doméstica é muito importante ela ter essa rota. Quando você pensa em alguma coisa, um curso que você fez, alguma dica que você viu, que daí você vê alguma técnica, né? Imagina uma técnica que você vê de organização e que você pensa: puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, olha como que isso é bacana e como que isso vai me ajudar. Então, quando você pensa nisso, a empregada doméstica também tem essa mesma sensação. Quando ela aprende a organizar e quando ela tem técnicas de organização, ela fala: puxa vida, olha como que isso daqui é diferente, como isso pode me ajudar, como isso organiza a minha vida, como isso vai me dar mais tempo. Então, a referência para a empregada doméstica também é muito importante com relação à organização. A partir do momento que ela tem o conhecimento, a partir do momento que ela conhece a técnica, ela consegue organizar, ela consegue manter uma organização. E ela percebe essa organização na rotina do dia a dia dela. Quando ela faz alguma coisa ali que ela fez a organização e quando ela sente a diferença de como aquela organização ajuda na rotina dela e como a organização dá mais tempo ali para ela, e quando ela olha e fala: puxa vida, e ela se sente assim orgulhosa de ver o que ela fez, é impressionante como que ela vai querer fazer mais vezes e como ela vai querer manter organizado o que ela fez. Porque a técnica de organização é igual a ganhar tempo. A técnica de organização é igual a reconhecimento, e o reconhecimento dela como capaz. Então isso é muito legal. Você imagina aqui uma empregada doméstica que aprendeu uma técnica de organizar a despensa. O que ela ganha com essa organização da despensa? Ela vai ganhar tempo, porque ela vai, na hora que ela for ver as coisas que estão na despensa, ela vai achar mais fácil, ela vai ajudar a ter menos desperdício aí na sua casa, porque ela vai ter a ideia do que tem ali naquela despensa para não ter desperdício. Facilita a lista dela, a montar uma lista de supermercado, né? Ela tem a organização, vai fazer a lista. Então, o que ela vai fazer? Olhou a despensa, tá organizada, ela sabe o que tem ali na despensa? Pumba, lista de supermercado otimizado. E o que ganha com essa lista de supermercado?
menos desperdício na sua casa, porque quando não se tem, por exemplo, uma despensa organizada, ela vai de repente fazer uma lista que já tinha algum produto dentro da despensa, você compra de novo, vence o produto, lixo para aquele produto. Então, a organização e as técnicas de organização, elas trazem uns benefícios que são sentidos tanto pela sua funcionária como por você. Então, quando a sua funcionária, ela organiza, por exemplo, um armário, e que ela olha aquele armário e ela faz umas dobras para aquele armário, que ela olha como que fica aquele armário, é impressionante como que depois ela se sente orgulhosa do que ela fez. Eu vou contar isso daqui a pouco para vocês, porque a empregada doméstica, ela participando e fazendo ali realmente, ela estando integrada no projeto da arrumação, é muito bacana como que ela tem um comprometimento, e esse comprometimento vem dela estar participando do projeto, né? Então você colocou ali a questão da arrumação do armário. Vamos falar de armário agora? Então, quando você coloca ali a organização do armário, ela vai participar dessa arrumação. E quando eu falo participar, é ela fazer mesmo a arrumação. É a empregada doméstica pôr a mão na massa, é a empregada doméstica fazer ali. Ela aprendeu a fazer as dobras, ela aprendeu a como montar um armário ali organizado, a como otimizar o espaço do armário, a como ela ter uma visualização melhor na hora de guardar e como que você, na hora que você abrir o armário, você vai achar mais fácil as coisas que você está procurando. Então, isso daqui, pensa aqui comigo numa questão. Quando alguém contrata uma personal organizer, o que acontece? A personal organizer vai lá, desmonta o seu armário, monta tudo de novo, fica lindo o armário. E o que acontece? No final do trabalho delas, elas vão e mostram para sua funcionária como que elas organizaram e como que ela vai manter aquilo ali. Só que a sua funcionária não participou daquele processo, ela não viu como que eram as dobras, ela não viu porque, ela não entendeu, na verdade, não é nem que ela não viu, ela não entendeu por que ela dobrou aquela camiseta com molde. Ela fala, pô, pra que vai usar um molde? Eu dobro aqui, ó, facinho na mão, já tá tudo certo. Então, a partir do momento que a sua empregada doméstica, ela não tem conhecimento e o porquê de usar um molde para organizar um armário, ela não vai querer colocar o molde para usar ali no dia a dia dela, porque ela vai achar que é mais trabalho e não que vai estar ajudando ela no trabalho. Então, quando ela não tem a consciência do porquê que funciona e do porquê que vai ajudá-la, não faz sentido para ela. Isso não é só para ela, é pra gente, né? Se você não entende o porquê das coisas, você até faz, mas você faz no automático, você faz para cumprir, né? Você não tá fazendo porque você tá entendendo e porque a lógica dali do porquê funciona desse jeito. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai clarear as ideias. A Cida é uma aluna minha. Ela era meio desorganizada, tá? E depois que ela fez o curso, enfim, ela aprendeu todas as técnicas de organização, não só de armário, mas enfim, de tudo. E ela foi organizar o armário da patroa dela, da família toda, né? Que ela trabalha lá, na casa que ela trabalha. E numa das conversas que eu tive com ela, olha que legal. Ela falou, Fabi, um dos módulos que eu mais gostei foi de organização, porque eu sempre quis fazer alguma coisa diferente com relação à organização, mas eu não sabia como. E eu não tinha experiência, eu não sei fazer isso. E depois do curso eu aprendi. Então, o que acontece aqui? Quando ela aprende, quando ela entende o porquê e que ela coloca em prática, aí ela arrumou o armário da casa que ela trabalha. A patroa dela, que é a Bia, ela me contou que a Cida fez toda a arrumação, que ficou muito legal, que ela gostou muito e que ela elogiou a arrumação. Então, olha como uma coisa vai linkando na outra.
Então, a Cida fez a arrumação, ela pôs em prática a técnica que ela aprendeu, ela pôs em prática tudo que ela aprendeu ali e arrumou o armário. A patroa dela elogiou. E aí, o que ela fez? Ela se sentiu tão orgulhosa e ela se sentiu tão bem com aquilo que ela foi capaz e que ajudou ali o serviço dela, que no dia que eu estava conversando com ela, ela falou assim, Fabi, eu às vezes estou passando assim, né? Ela falou, eu fiquei super feliz, eu achei que ficou ótima a arrumação do armário, e às vezes eu tô passando pelo quarto, eu não preciso abrir o guarda-roupa, mas eu abro só para olhar como que ficou organizado e como que tá fácil ali de visualizar as roupas, enfim, toda essa organização que ela fez. E aí ela falou também, para complementar, ela falou, eu perdia muito tempo dobrando e guardando as coisas sem ter a organização, sem saber como fazer essa organização. Então eu perdia muito tempo com isso, e agora não. Agora eu estou ganhando tempo porque eu já dobro, eu já sei como vai ficar, eu já sei ali aonde eu vou guardar. Então, olha a questão de como que é bacana ali ela entender e pôr em prática o que ela faz, e ela reconhecer que para ela foi uma conquista. Foi uma conquista ela arrumar o armário, foi uma conquista ela saber fazer essa organização, e ela se sentir orgulhosa dela olhar o armário e falar, puxa, fui eu que fiz, e principalmente da patroa dela ter gostado, da patroa dela ter elogiado. Então, as coisas elas andam juntas. Então, ali, a partir do momento que a sua funcionária, que a sua empregada doméstica conseguiu organizar e que fez uma coisa bacana, é importante elogiar, é importante você motivá-la a fazer de novo, é importante ela entender que ela é capaz e que ela vai dar conta de fazer outras coisas também. E aí, dentro dessa linha também, tem a Thelma. A Thelma já é uma patroa, tá? E ela estava me contando também que a funcionária dela, a Ana Leide, a Miriam, olha eu fazendo confusão de novo. Então, a Thelma estava me contando que a Miriam, que é a funcionária dela, arrumou a rouparia e que ficou incrível a rouparia. Ela falou, Fabi, a minha rouparia, ela não era bagunçada, mas ela ficou incrível, porque antes tinha assim, tudo dobrado, ok, mas não eram os conjuntinhos todos juntos. Então, na hora de pegar, eu pegava fronha num negócio, fronha num lugar, lençol no outro. Agora não. Agora ela aprendeu a fazer as dobras, ela coloca tudo junto. As dobras das toalhas estão ótimas, os rolinhos que ela faz não abrem mais, e tem uma organização no guarda-roupa. Tem uma lógica de onde as coisas estão guardadas. E isso é técnica. Isso daí, essa funcionária, ela não sabia, ela em nenhum momento da vida dela, ela teve que arrumar uma rouparia. Então, como que ela vai arrumar alguma coisa que ela nunca fez e que ela não sabe como? Então, a partir do momento que ela aprende, que ela põe em prática a técnica que ela viu ali, que vai ajudá-la e que vai trazer benefícios para ela também, isso é muito bacana. Porque depois sim, Miriam, quando eu fui conversar com ela me contou que fez essa arrumação, que ela ficou super feliz porque a patroa dela elogiou demais o trabalho dela, e que hoje para ela também é muito mais fácil usar o guarda-roupa, usar o armário, a rouparia, do que era antes, porque ela já pega todos os conjuntinhos certinhos, o jeito de guardar ficou mais fácil, o jeito que ela já leva dobrado para rouparia tá muito mais fácil. Então, olha que bacana quando a funcionária, ela percebe que além dela tá entregando um serviço melhor, um serviço de mais qualidade, isso traz benefícios para ela. Então, isso é muito importante. É daí que vem a motivação para ela continuar fazendo coisas diferentes, entregando cada vez coisas melhores aí para dentro da sua casa. E aí, quando eu falo de método de organização, eu particularmente gosto muito do método da Marie Kondo. Não sei se vocês conhecem, mas é uma japonesa que ela é referência em organização.
E eu me identifico com algumas coisas que ela fala, que a primeira delas é o desentulhar. Então, quando você pensa aí numa casa organizada, que você quer um armário mais clean, né, menos entupido, o que acontece? Isso daqui vem com o desentulhar, não tem jeito. Então, vamos fazer aí, ó, vamos fazer uma coisa para começar já agora, amanhã você começa a uma organização, você e a sua funcionária, e tem que trazer ela junto, tá bom? Essa primeira parte é você, não tem como a sua funcionária fazer isso por você, que é a faxina dos armários, no sentido de tirar as coisas que você não usa. Então, o que você faz? Vamos começar ali o desentulhar, você vai separar ali no guarda-roupa, aonde você escolher, se é na rouparia, escolher um armário, um cômodo, ponto. Pega aquele cômodo, você vai tirar tudo que você não usa, mas é para tirar mesmo. Então você vai fazer lá a caixinha do que vai ficar, a caixinha do que vai ser doado, a caixinha do que vai jogar fora, que não dá para aproveitar para ninguém, e a caixinha do que você vai vender, porque hoje em dia a gente consegue vender muita coisa. Então, fez as suas caixinhas, tirou, desentulhou o armário. Na hora de voltar as coisas para o armário, a sua empregada doméstica tem que estar com você. A sua empregada doméstica tem que fazer parte do processo, ela tem que estar junto e entender o porquê cada coisa tá ali no seu lugar, como que vai ser otimizado aquele espaço, como que ela vai fazer uma dobra que não vai amassar na gaveta, que não vai aquela dobra que você puxa a última blusa lá de baixo e as de cima já desmontaram todas. Isso tudo tem técnica. E aí você mostrando para ela o porquê que isso vai ajudá-la, como que isso vai manter o armário organizado, ela vai estar ali envolvida, ela vai estar entendendo o porquê das coisas. E isso faz toda a diferença para ela manter organizado, tá? E aí, quando eu vou falando aqui para você do método da Marie Kondo, outra coisa que eu gosto muito nesse método dela é do consumo consciente. A partir do momento que você entende que você não precisa ter 500 lençóis dentro da sua rouparia, que você entende que a partir do momento que você fez essa faxina, né, que você fez esse desentulhar do seu armário, quando você for comprar uma nova peça, você vai tirar uma do seu armário. Você não vai simplesmente colocar ali. Então, comprou um jogo de cama novo, ele vai entrar na sua rouparia, mais um tem que sair. Então, isso faz parte do manter o armário organizado, tá? Isso é uma dica legal, isso é uma dica importante, porque a partir do momento que você fez ali o desentulhar e na medida que você continua comprando e enchendo o seu armário de roupa de cama, de roupa, de sapato, não adianta. É muito difícil você manter um guarda-roupa organizado, uma rouparia organizada, se você não tem a consciência de que entrou uma peça, saiu uma, tá? Isso daí é uma coisa para ir sendo treinada. Para quem tem um apego aí pelas coisas, comece a treinar, porque o desapegar é importante para todo mundo, porque você vai estar doando para quem precisa, você vai estar ajudando a sua funcionária a manter esse armário organizado, você vai estar tendo um consumo consciente, porque você sabe o que você tem. Então, às vezes, você não vai comprar no impulso, isso é importante, tá bom? E quando eu falo aí dessa questão do desentulhar, né? Quando você começa a organizar os cômodos, uma dica também que eu acho muito legal é você pensar o seguinte: organização não é todo mundo que gosta. Às vezes, inclusive, é um assunto que as pessoas ficam procrastinando, deixa para depois, porque ou acha chato ou não sabe fazer, e aí tudo que é chato pra gente, tudo que é mais difícil da gente fazer, a gente quer deixar para depois, a gente vai empurrando aí com a barriga para uma próxima vez. E a organização não funciona assim. Então, quando você pensa em organização, uma coisa legal para pôr amanhã em prática, hein?
pega um armário seu, e ali você já vai começar a fazer esse desentulhar, vai tirar tudo para começar a voltar as coisas organizadas para dentro do seu armário. E aí você vai falar, Fabi, nossa, mas eu não dou conta, realmente para mim é muito difícil essa organização, eu acho chato. Então, aqui, para mim, na minha casa, funciona assim, eu pego um armário, eu começo aquele armário e eu termino aquele armário. Mas eu sei que para mim, eu gosto de coisas organizadas e a organização para mim não é um problema, não é uma coisa chata. Então, às vezes é até uma terapia eu tirar as coisas do armário e voltar de novo. Então, essa questão do armário é assim, você vai começar por um armário, enquanto aquele armário não tiver terminado, você não pode ir pro próximo, tá? Isso daí ajuda muito você a ter foco no que... Isso ajuda muito você, quando tá desentulhando, né, as coisas, ter foco no que você tá fazendo, e isso vai ajudar a sua funcionária a ter foco também em começar e terminar uma atividade. Porque uma das coisas que ajudam a ela não ser organizada e a não manter essa organização é a falta de foco no que ela tá fazendo, tá? De novo eu falo aqui, o foco é um problema hoje grande, que a gente se distrai muito fácil, e isso você tá fazendo uma coisa, aí você começou uma atividade, aí você tirou o foco daquilo, você já começa outra, deixou que você começou pela metade, nada fica feito com qualidade, né? Então, você dar o exemplo para sua funcionária é muito importante. Então, ela vai começar e terminar um armário. Aí ela vai começar e terminar um cômodo. Então, a partir do momento que ela não terminou de arrumar ali onde ela começou, ela não pode passar para o próximo, tá? E isso vale para você também no desentulhar. E para você vale uma dica legal, que é, se você ficou muito cansada, aquilo ali tá muito chato para você, tudo bem. Para, respira, se der conta, dali a pouco volta para terminar, se não deu conta, vai pro dia seguinte. Mas não deixa passar muito tempo, não deixa que aquele armário fique pela metade, porque aí sim é uma falta de comprometimento com você, é uma falta de comprometimento do que você se propôs a começar, tá? E para sua empregada doméstica dar conta e ela ter ali você como um exemplo, né, de organização, ela precisa, não de um exemplo de organização, porque eu vou falar, que eu tenho muitas famílias que conversam aqui comigo, ela fala, gente, Fabi, aqui em casa é todo mundo super bagunceiro e tudo. Então, a partir do momento que a empregada doméstica, ela aprende as técnicas de organização, ela vai ajudar, sim, essa família bagunceira a ter mais organização, a achar as coisas com mais facilidade, tá bom? E aí, quando eu falo aqui desse método da Marie Kondo, só pra gente finalizar esse tema aqui, então, a gente tem aqui, vamos dar prioridades. Primeiro desentulha, depois arruma, e depois que arrumou, depois que organizou todo o armário, você consumo consciente, tá bom? A sua empregada doméstica vai fazer parte da organização, mas ela não vai fazer para você o desentulhar e o consumo consciente, tá? Então, a partir do momento que você tem essa consciência da compra, essa consciência da organização do seu armário, a sua empregada doméstica vai manter o seu armário organizado, porque ela participou, inclusive ela foi ali um dos pilares daquela organização, porque ela entendeu ali a importância de cada coisa no seu lugar, ela entendeu a importância das dobras, ela entendeu a importância de você montar uma gaveta com uma dobra diferente para que as blusas não fiquem todas bagunçadas quando você puxa uma, tá? Isso é legal. E aí, quando eu falo aqui também de organização, uma coisa que funciona e que dá muito resultado, gente, é cada coisa no seu lugar. Quantas famílias eu conheço que falam, Fabi, pelo amor de Deus, aqui a gente não sabe nada onde fica, nada, absolutamente nada. E quando a gente não sabe aonde ficam as coisas, a quem a gente recorre? A nossa funcionária, né? Vai lá e fala, mas aonde tá? Então você chega, gente, carteira e chave, não é um desespero que cada hora tá num lugar?
E aí você tá na hora de sair, atrasada para ir trabalhar, e aí lá vai você procurar. Onde você pôs a chave do carro? Onde está a chave do escritório? Aonde está a carteira? De repente nem está na bolsa, você deixou em algum outro lugar. Então, essa questão de você ter cada coisa no seu lugar, ela facilita muito a sua vida e a vida da sua funcionária. Porque você não vai ter que ficar parando toda hora o que ela está fazendo para perguntar aonde está a carteira, aonde está a chave. E isso também, rouba o tempo dela, né? Então, quando você tem essa questão da organização, eu tava conversando, inclusive eu fiz uma live com a Raquel, é uma designer de interior, e ela tava me contando que hoje em dia, como é importante as pessoas pensarem nos cantinhos e aonde vão deixar as coisas, né? E que isso está sendo já uma demanda que ela já dá as dicas, porque é uma coisa que incomoda muitas famílias. Então, você ter ali, você chegou, você sabe aonde você vai colocar sua bolsa, você sabe aonde você vai deixar sua carteira, você sabe aonde você vai colocar a chave. E aí, na hora de sair, você não fica naquele desespero, porque você tá atrasada e não sabe onde está alguma coisa. E aí vai lá, você correr atrás da empregada doméstica para ver se ela te ajuda a achar, para ver se ela viu aquele objeto. Então, isso é legal. Cada coisa no seu lugar, e isso ajuda tanto você, a sua família, quanto a sua funcionária, porque para ela também é uma perda de tempo. Se você não tem um lugar certo, a gaveta certa de onde fica a tesoura, se ela precisa da tesoura, lá vai ela ter que caçar a tesoura, abrir todas as gavetas, enfim. Então, você ter uma organização com relação a esses objetos e a ter ali realmente cada coisa no seu lugar ajuda todo mundo. É o seu tempo e é o tempo da sua funcionária que vocês estão ali otimizando, tá? Então, quando eu falo aqui que a empregada doméstica ela precisa também de uma ajuda da família para manter a casa organizada, é isso que eu falo, porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas a minha funcionária, ela não tá tendo tempo para nada. Mas aí, será que ela não tá tendo retrabalho? Quando a gente fala da empregada doméstica, que quando você tem, por exemplo, ela saiu, deixou tudo organizado, ela tá ali mantendo a sua casa, né? Tentando manter a casa organizada, e na hora que ela chega, tem todo um trabalho ali para ela fazer, que ela vai organizar todas as coisas que ela já tinha colocado no lugar, aí você vai falar, então quer dizer, ela tá tendo ali um retrabalho. E aí você vai falar, pô, Fabi, mas esse é o trabalho dela, né? Ela, isso daqui é o trabalho dela, é organizar as coisas. E aí eu falo pra você, a questão dela organizar, eu até concordo, tudo bem, ela vai lá, vai recolher. Só que se a família ajuda, se vocês têm ali um acordo em comum de todos, e eu vou dar um exemplo aqui pra você. Por exemplo, tem um método que eu tô implementando aí, que eu tô passando pra vocês e que tá dando resultado, que é muito legal, que é o passou-levou. O que é o passou-levou? É um método que a família participa, porque, por exemplo, você chegou em casa, tá passando pela sala e tem uma caneca em cima da mesa e você tá indo para a cozinha, pegou a caneca e deixou lá na cozinha. E aqui eu não falo, não é que você vai chegar na cozinha e lavar aquela caneca, não é isso, mas você tirou a caneca que estava na sala e colocou ela no ambiente que ela tinha que ficar, lá na pia. E aí o que acontece? Quando a sua funcionária chega em casa, na sua casa para trabalhar, em vez dela sair catando as canecas que estão espalhadas pela casa, tá tudo lá em cima da pia, então não é muito mais fácil para ela lavar? Isso daí é otimizar o tempo para ela também. E é ela ganhar com esse tempo, em vez dela sair caçando as coisas pela casa, já tá ali no cômodo certo, né? Então não é que eu tô falando, o passou, levou, é uma coisa bacana, porque você tá passando ali na sala, você tá com uma blusa despendurada, pega aquela blusa que tá despendurada na cadeira e deixa no quarto de quem é aquela blusa. Não, de novo, eu não tô falando se você vai ter que guardar aquela blusa, mas eu estou dizendo para você colocar no cômodo certo. E aí quando a sua funcionária chegar,
ela só te pendura, sabe? Ela não vai ter que sair catando as coisas pela casa. Então, isso também ajuda a otimizar o tempo da sua funcionária, tá? E aí, quando você fala, né, da falta de tempo dela, também é por isso. Isso daqui rouba a atividade dela, porque ela poderia estar, em vez de catando, né, as coisas que estão todas espalhadas pela casa, ela podia estar aí no final do dia fazendo um bolo para você, podia estar ali, ó, ligando para o técnico da máquina de lavar que quebrou. Então, tudo isso são pequenas coisas que a gente às vezes não percebe. E é lógico, eu sei que ninguém faz isso por mal, isso às vezes vem hábito da família, mas a gente precisa ter um olhar diferente para dentro de casa. Quando você tá ali no ambiente seu de casa, é um ambiente que todo mundo tem que se sentir bem. Então, não é que eu tô falando que você vai ter que ficar ali, né, tipo, nossa, catando as coisas o tempo inteiro. Não é. E não tô falando pra você ficar ali pensando, nossa, aquele ali deixou o tênis ali na sala, o outro deixou o copo em cima da mesa. Não é isso, não é pra se estressar, não é pra criar uma neura com relação a isso. Mas criar, sim, o hábito na família do passou, levou. Então passou ali, o que custa pegar um copo que está na mesa e deixar em cima da pia? O que custa pegar um casaco que está despendurado, um casaco que está em cima de uma cadeira e deixar lá no quarto? Isso vai ajudar todo mundo, você, a sua família e a empregada doméstica, tá bom? E quando eu falo aqui para você dessa questão de deixar as coisas em tudo espalhado e não ter um lugar para guardar cada coisa, eu gosto muito de falar de um método que chama método GTD, que é do David Allen. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele desenvolveu um método de produtividade que é um dos métodos mais usados pelas corporações, para quem dá curso aí de produtividade. E ele defende o seguinte, que é importante você não criar ali um buraco negro, onde você vai colocando todas as coisas que você não sabe o que fazer e não sabe aonde guardar, e ter ali como se fosse uma caixa de entrada. Então, vou explicar melhor aqui para você entender o que é isso. O que a gente tem? Quando você não sabe aonde guardar algum objeto, normalmente você abre uma gaveta e joga ele ali, ou abre uma portinha do armário e coloca aquele objeto ali. E ali vai virando um buraco negro, porque tudo que não se sabe aonde vai guardar, vai para aquele canto. E a sua funcionária começa a criar também o hábito de, se ela não sabe aonde vai guardar alguma coisa, pumba, vai lá pro buraco negro. E aí o que acontece? Para não criar esse hábito do buraco negro, você coloca como se fosse a caixa de entrada. A caixa de entrada é onde você vai ter ali, por exemplo, chegaram correspondências, você não viu e não conseguiu olhar aquilo naquela hora. Você não vai enfiar numa gaveta, você vai deixar ali numa caixinha em cima da mesa, que é para você lembrar e que é para te incomodar e você pegar aquela carta no dia seguinte, aquela correspondência no dia seguinte. E isso vale para tudo. Vou te dar um exemplo. Ontem eu recebi uma sacola enorme que eu mandei arrumar algumas coisas com a costureira e ela me devolveu ontem. E eu tava cansada, eu não queria experimentar as roupas ontem, não sei o que, deixei do lado da minha cama, mas era uma sacola grande. Então ela tava me incomodando, eu deitei, na hora que eu levantei hoje de manhã, ela tava ali do lado. E aí, na hora que eu olhei pra ela, eu falei, gente, eu não tô dando conta dessa sacola aqui embaixo do meu pé, do meu lado da cama. O que eu fiz? Tirei todas as roupas, experimentei e pumba, já guardei. Então, é isso. O caixa de entrada é você pensar em colocar em uma sacola, uma caixa que você não vai guardar no armário, que ela vai ficar ali à sua vista e que ela vai te incomodar. E a ideia é essa, que ela te incomode para você não deixar aquilo virar e ir pro buraco negro. E ali isso vai ajudar que a sua funcionária também entenda que as coisas precisam ser feitas, que não adianta ela simplesmente jogar lá no buraco negro e deixar lá, tá? Porque a partir do momento que ela não joga no buraco negro e que ela sabe que ela precisa organizar,
a casa se mantém mais organizada, os objetos, eles vão para o lugar que eles deveriam estar e não ficam ali jogados ou vão para lugares errados. E aí sim, é aquela confusão de você procurar o que você precisa e não achar, e aí ser aquela, né, de acionar aí a sua funcionária e sai todo mundo procurando alguma coisa e de repente, né, até achar, você já perdeu aí um tempão do que você poderia fazer. Então, quando eu falo para você que essa questão desse método, do método GTD, é legal, que é por isso, você vai ter ali alguma coisa te incomodando e você vai dar um jeito de arrumar aquilo ali, ou vai jogar fora, ou vai guardar no lugar certo, mas você não vai ter aquilo ali, aquela caixa em cima da sua mesa te atrapalhando, aquela sacola no meio do caminho ali da sua cama te atrapalhando, e aí você dá um jeito de guardar. Porque você imagina, se eu não tivesse experimentado aquelas roupas, se eu já tivesse, em vez de eu ter deixado ali do lado da minha cama, aquela sacola, se eu tivesse colocado no armário, ela ia estar no armário até hoje, gente. Você acha que eu ia lembrar de abrir o armário para experimentar aquelas coisas que não tá me incomodando? Ela tá ali dentro do armário, eu nem tô vendo a sacola. Então, é isso, tá bom? Esse método ajuda bastante que as coisas sejam organizadas e que você não tenha dificuldade de guardar e criando esse buraco negro. E que você também vai estar mostrando para sua funcionária que não dá para ela também ficar ali alimentando o buraco negro, que ela precisa ter organização, tá bom? E aí, quando eu falo também de organização, gente, a organização, ela tem que fazer parte da rotina. A organização é um hábito, tá? E esse hábito, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser treinado todos os dias. Então, a partir do momento que a sua funcionária, a sua empregada doméstica, ela entende que com a organização ela vai ganhar tempo, o tempo dela vai ser otimizado, que se ela organiza hoje, amanhã, para ela vai estar muito mais fácil, é o trabalho dela que ela não vai ter que ter mais dificuldade, ela não vai ter retrabalho. Essa questão do retrabalho, quando elas percebem isso, é muito legal. Eu tava falando com a Miriam, que é também uma outra aluna minha, e ela me contando, ela falou, Fabi, depois que eu entendi que quem perde tempo sou eu com o retrabalho, hoje eu presto muito mais atenção nas coisas que eu faço, inclusive na limpeza, tá? Eu sei que hoje a gente não vai falar de limpeza, mas eu acho bacana eu falar isso pra você, porque quando a empregada doméstica tem a consciência de que o retrabalho toma o tempo dela e que quando ela faz uma coisa direito e que ela tá prestando atenção, que ela tá focada no que ela tá fazendo, ela é que ganha, porque, por exemplo, se ela faz uma boa limpeza essa semana, a semana seguinte, o cômodo que ela limpou bem, vai ser muito mais fácil dela limpar. É o trabalho dela que está sendo otimizado. Então, quando ela pensa na organização e que ela sabe que se ela organizar uma despensa bem organizada, ela vai ter ali sei lá, daqui 15 dias, que é o dia de reorganizar a despensa, se ela faz ali uma organização de 15 em 15 dias, quando for o dia de reorganizar a despensa, para ela vai ser muito mais fácil. Por que vai ser muito mais fácil? Porque ela já manteve a organização, ela sabe aonde estão as coisas, então ali ela vai observar as validades desses produtos, como, né, eu já falei aqui. Então ela vai usar os produtos ali que estão para ser vencidos, ela não vai deixar vencer produto porque ela tem a organização de olhar as validades. Então a organização, ela traz muitos benefícios. E aí você vai falar, pô, Fabi, mas ela vai olhar ali, quem vai estar deixando de ganhar sou eu. Porque quem vai pagar um produto novo, se aquele que venceu for pro lixo, sou eu, não é ela. Só que a empregada doméstica, quando ela se percebe como uma profissional e ela entende a importância do trabalho dela, aí sim, aí ela vai prestar atenção sim nessa validade do produto, porque ela não quer que você desperdice o seu dinheiro, porque ela tem a consciência de que uma boa profissional, por ela ser uma boa profissional, faz parte do trabalho dela otimizar
esses produtos e não deixar eles irem para o lixo. Porque ela sabe que não é porque não é o dinheiro dela que comprou aquele alimento que tudo bem ele vencer. Então, isso daqui é importante eu falar para você, porque eu percebo sim, nas minhas alunas, quão importante é quando elas entendem que sim, essa função é delas e essa consciência do entregar sim um serviço diferenciado é dela sim, é da profissão dela. E isso só vem com a consciência da pessoa quando ela se enxerga como uma profissional e quando ela entende a importância do trabalho dela, tá? Porque se ela não se enxerga como uma profissional e se ela não vê valor no trabalho dela, aí sim, aí é difícil dela te entregar um serviço diferenciado, é difícil ela te entregar um serviço de melhor qualidade, porque se ela não valoriza o que ela faz, quem que vai valorizar? Não é verdade? Então, sim, esse daí é um trabalho que eu tenho ali, ó, árduo, junto das minhas alunas e que eu fico muito grata. Isso é um módulo que eu falo para elas que eu fico até emocionada quando a gente conversa, de quando elas me contam como essa percepção da importância do trabalho delas, da importância da profissão delas, mudou a vida delas, mudou o jeito delas olharem para como elas vão para dentro da sua casa, mudou o jeito delas perceberem a entrega e o comprometimento delas junto das famílias que elas trabalham, tá? Então isso é muito legal. E aí, quando eu falo aqui dessa questão dela ter o hábito, né? E vocês, a família toda, ajudar aí com a questão da organização, é por isso. A organização, ela reflete na nossa vida pessoal. Né? Então ela reflete aí na sua vida pessoal, ela vai refletir na vida pessoal da empregada dela, tá? E ela vai refletir na sua vida pessoal e ela vai refletir na vida da empregada doméstica. Porque quando a gente tem organização, você tem mais foco, você se distrai menos e você leva essa organização para fora de casa. E não é só você que leva, a sua empregada doméstica também leva. Quando ela entende da organização e como esses benefícios vêm para ela, ela leva essa organização para casa dela. E quando ela é mais organizada na casa dela, ela também leva essa organização para dentro da sua casa. Então, a consciência da organização, e quando eu falo que sim, a organização ela é trabalhada com a rotina, é isso, é o dia a dia, é um passinho de cada vez e você ali junto com ela, mostrando ali como que ela vai manter essa organização a partir do momento que ela não tem o método, né? Se ela tiver aí a consciência do método, se ela tiver a técnica, aí você pode ter certeza que ela voa sozinha. Ela vai fazer tudo sozinha e ela dá conta do serviço, porque ela vai pôr em prática tudo que ela aprendeu com essas técnicas e ela, nessa percepção dela, ela entrega um serviço diferenciado. E quando eu falo, né, dessa questão, de novo eu volto, aí você vai falar, nossa, Fabi, mas é o trabalho dela manter ali, guardar tudo e manter a casa organizada, e sim, é o trabalho dela, mas quando tem a ajuda da família, quando ela tem a ajuda de todos que estão envolvidos ali, estão dentro de casa, o trabalho dela vai render mais. Então é aquele tempo que ela tá ali refazendo as coisas, é o tempo que ela gasta com o retrabalho que vai ser otimizado e que vai dar aí para você um tempo dela pensar numa lista mais organizada de supermercado e até de repente de fazer o supermercado para você, porque sobrou tempo, porque ela tá com essa organização, ela manteve os ambientes organizados, ela teve a otimização do tempo dela e com uma rotina já pensada, com uma rotina organizada, ela vai ganhar tempo e esse tempo vai ser benéfico para ela, porque ela vai colocar coisas que de repente ela tá querendo fazer e não consegue por falta de organização, e ela vai colocar em prática sim, de repente isso que eu comentei aí com você, no final do dia sobrou tempo,
Ela vai bater um bolo para você, ela vai deixar uma coisa legal aí pro lanche, ela vai chamar o técnico da máquina de lavar roupa que quebrou e ela vai resolver coisas que ela não estava dando conta porque ela estava com essa questão do estar sobrecarregada e que quando ela se organiza, essa sensação do sobrecarregado passa, tá? E aqui eu queria falar com vocês o seguinte, eu deixei uma caixinha de perguntas hoje no Story e algumas pessoas, né, tiveram algumas dúvidas, eu deixei aqui anotado, eu juntei as dúvidas, porque tinham dúvidas que eram meio que igual, então eu vou responder aqui uma questão que veio de celular, do uso do celular. O uso do celular no serviço foi um tema que me foi bastante solicitado aqui para eu falar com vocês. Então é o seguinte, vamos lá. Eu tive algumas pessoas que perguntaram, eu posso proibir a minha funcionária de usar o celular? Aí outra me perguntou, Fabi, você acha que se eu estipular um horário para ela usar o celular... aí outra me perguntou, posso estipular só, tipo, a hora do almoço dela é a hora que ela vai mexer no celular. Então vamos lá, quando eu falo de celular, é uma questão que eu trabalho com as minhas alunas, porque o que acontece? Como elas se distraem muito fácil com o celular, a gente também se distrai. Você já parou para pensar na hora que você pega ali aquele aparelhinho, que você começa a mexer, a hora que você viu já passou 30, 40 minutos e você nem percebeu? E com elas é a mesma coisa. Então, eu acho assim, pra mim não funciona proibir, tá? A partir do momento que você proíbe a sua empregada doméstica fazer qualquer coisa, ela não se conecta com o porquê você tá proibindo. Você tá simplesmente proibindo. E aí você pensa aí, se você tem filho, sei lá, vamos lá, se você não tem filho, pensa aqui comigo que você vai entender também. Quando a gente proíbe um filho de estar usando o joguinho do celular, o que acontece? Ele pode até parar de usar porque você vai fazer alguma ameaça, não porque ele quer. Não é porque ele quer e não é porque ele entendeu que aquilo ali não é bom para ele. Então, a partir do momento que você explica e que você mostra ali o que pode, o que não pode, que você tem umas regras que precisam ser cumpridas, ele pode até não gostar, mas ele vai entender, tá? Se a gente impõe alguma coisa, não funciona para nada, nem para sua empregada doméstica, nem para dentro de casa, nem no seu profissional. Então, a partir do momento que você explica e que você faz combinados, aí sim as coisas começam a funcionar. Então, por que eu coloquei isso agora para você? Porque quando você fala que vai proibir a sua empregada doméstica de usar o celular, isso não vai funcionar. Ela vai até parar de usar, mas por medo de repente de ser demitida. E não porque ela entendeu que aquele celular está prejudicando ela. Então, a minha sugestão é, mostre para ela como que o celular ele distrai, tira a atenção dela, dê um exemplo seu, de repente alguma coisa que aconteceu com você, mas vale a dica, não invente história, pense alguma coisa que realmente aconteceu com você, seja sincera e ponha para ela algum exemplo de como a falta de atenção e as coisas que tiram a atenção dela, o foco dela no que ela está fazendo, prejudicam a ela mesma. Como que isso está roubando o tempo dela? Então, quando eu estou na minha aula, eu mostro para elas e eu explico para as alunas como que, por exemplo, a falta de atenção, a falta de foco, ela me prejudica. E que, por exemplo, o celular é uma das coisas que tira muito a minha atenção. E aí eu vou explicando, porque eu falo, você já pensou, você já prestou atenção? Quando você pega o telefone, você vai falar, vou dar só uma xeretada, aí vem um barulhinho ali, você fala, deixa eu só ver o que está acontecendo. De repente, você, sem perceber, você está ali naquele telefone há 30, 40 minutos, seu tempo foi embora e você nem viu. Então, isso daqui elas vão começar a entender e a se conectar de como o celular tá tirando sim a atenção dela, de como quando ela tava começando ali fazer uma limpeza e aí ela parou para ir ver ali uma mensagem, será que ela voltou para aquela limpeza que ela tá fazendo do mesmo jeito que ela começou? Não,
ela não vai voltar do mesmo jeito, porque às vezes ela vai se distrair, ela nem sabe aonde ela parou, ou ela vai fazer ali mais rápido porque ela se distraiu no celular, e aí já tá ali, ó, correndo com o tempo porque já tá na hora de fazer o almoço. Então, essa consciência é muito legal. Então, quando eu vou dando exemplos meus, né, eu falo ali da questão até do e-mail, quando eu tô fazendo um e-mail, aí de repente vem outro, eu não quero terminar o que eu comecei para ir responder um outro, para ver se eu adianto alguma coisa. E aí vai mostrando para sua funcionária, vai falando com ela com exemplos seus, tá? De novo eu falo, seja verdadeira, seja sincera, porque quando a gente tem histórias verdadeiras, histórias que realmente aconteceram, a gente se conecta, né? Quem tá falando com você se conecta com você. Quem tá escutando, desculpa. Quem tá te escutando se conecta com você. Então, mostre pra ela que também o celular pra você é uma coisa que te chama, se for, né? Lógico. Que também te tira a atenção e que você precisa ali estar sempre se controlando e vendo quando você pode e quando não deve usar o telefone. Por exemplo, no meu caso, eu mostro para ele, eu dou o meu exemplo, o telefone me tira muita atenção. Então, o que eu faço? Na hora que eu tô começando a fazer um trabalho, eu viro meu telefone de cabeça para baixo, desligo todos os alarmes dele, todos os barulhinhos e foco no que eu tô fazendo. Terminei aquela atividade, aí eu posso dar uma olhadinha no telefone, rápida, eu não fico entrando em rede social e nem mexendo no WhatsApp. Eu vejo se tem alguma mensagem urgente, alguma mensagem muito importante. Se não tem, deixo o telefone ali e vou para a próxima atividade. Então, isso daqui é importante. Você proibir a sua empregada doméstica de usar o telefone ou estipular um horário para ela usar o telefone, isso não é legal. Eu não gosto e eu acho que isso não funciona, tá? Um acordo que você pode de repente ver e se ver se vai funcionar é falar, se ela fala assim, puxa, mas eu não dou conta, eu escuto meu telefone, eu quero mexer. Então, se é uma coisa que ela não consegue controlar, dá uma outra sugestão. Fala pra ela, ó, você vai deixar o celular na lavanderia. Você foi lá pra dentro, você vai focar no que você tá fazendo, arrumando a casa. Aí sim, terminou de fazer as atividades lá, veio pra cozinha, vai tomar uma água, dá uma olhada no seu telefone, não tem problema. Desde que ele não te tome o tempo e que ele não te roube o tempo do seu serviço. Porque quem sai prejudicada no final das contas é ela. E aí você tem que mostrar para ela por que ela sai prejudicada. De repente ela fez ali, né, uma organização de arrumar a casa de um jeito, aqueles 30, 40 minutos que ela ficou no celular, que ela nem percebeu, tiraram o tempo dela terminar, por exemplo, de passar a roupa. Aí ela vai ficar a roupa acumulada na lavanderia e é ruim para quem? Para ela, porque na hora que ela for passar roupa, vai ter roupa acumulada. Então, é importante você mostrar e é importante você conversar com a sua empregada doméstica e mostrar para ela mesmo por que esse telefone tá prejudicando e por que tá roubando o tempo dela e de repente ela tá se sentindo sobrecarregada, não tá dando conta do serviço ou está até entregando um serviço incompleto por causa do celular. Agora, converse com empatia, dê exemplos, se coloque na posição dela, mostre para ela coisas que para você também prejudicam, dê exemplo para ela, porque sim, ela vai entender. A partir do momento que ela entender o porquê, né, do telefone tá prejudicando, ela vai ter um uso consciente do celular na hora do trabalho, tá bom? E a outra questão que me foi muito perguntada é com questão ao cronograma, ao planejamento das atividades. Então, eu tive gente me perguntando, né, como que faz para a funcionária ter uma organização, que ela quer começar ali um planejamento, mas ela não sabe. Teve gente que me falou, não sei nem como começar. Teve gente que me escreveu que fez um cronograma, que fez um planejamento e que a empregada doméstica dela não está seguindo. Então, aqui uma dica que eu falo para vocês a primeira coisa, se você baixou uma planilha da internet e se foi você que fez esse planejamento para sua empregada doméstica, não vai funcionar. Então, você vai estar ali, baixando e fazendo milhões de planilhas e ela não vai funcionar. Você sabe
Qual é o cômodo que toma mais tempo da sua funcionária para ela limpar? Qual é o cômodo que para ela é mais difícil de faxinar? Para ela lavar roupa, passar roupa, toma muito tempo? Então, assim, quem sabe quanto tempo a empregada doméstica gasta em cada atividade é ela mesma. Então, é importante a empregada doméstica fazer esse planejamento, essa rotina do dia a dia. Aí você vai falar, poxa, Fabi, mas ela não sabe fazer isso. Você ajuda, você pode até orientar, você pode mostrar para ela como que ela vai fazer, mas você não vai resolver se for você que fizer. Ajude, oriente e mostre para ela que ela precisa pensar. O que ela faz cada dia? Que cômodo que ela vai limpar? Pensa na casa, divide a casa por cômodos. Como que vai ser essa organização de segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Dependendo de como que ela trabalha. Pensa nas atividades dela. Tem a atividade que ela não faz. Tem atividade, né? Porque tem empregada doméstica que trabalha aí com 2 funcionárias, tem diarista, tem uma que trabalha sozinha. Então ela tem que pensar nas atividades dela. E aí sim, ela vai conseguir organizar a rotina dela dentro do tempo que ela gasta, dentro do que ela gosta e do que ela não gosta de fazer. Porque você já pensou se ela detesta passar roupa e detesta, faxinar o quarto? Então, se você coloca para ela fazer faxina no quarto e passar roupa no mesmo dia, esse dia vai ser um inferno para ela. Então, é muito importante. Primeira dica, mostre para ela que é importante ela dividir a casa em cômodos, que ela vai pensar o que ela vai fazer cada dia, que ela não precisa fazer a arrumação e a limpeza, a faxina da casa num dia só, porque a empregada doméstica que não tem organização, sabe o que ela faz? Ela chega na sua casa já pensando que tem que fazer o serviço da semana inteira. E aí é lógico que ela não vai dar conta. É lógico que ela vai deixar serviço por fazer, é lógico que ela vai te entregar um serviço que não é o que você está querendo. Então, deixa ela pensar, ela colocar no papel, ela organizar o que ela vai fazer, ela vê o que ela gosta mais, o que ela gosta menos, o que ela gosta menos, ela já tira da frente, tenta fazer logo de manhã cedo para resolver essa questão, deixar as coisas que são mais tranquilas para fazer à tarde, ou não deu, né? Tem que limpar a casa, arrumar ali, fazer as coisas do dia a dia de manhã cedo, aí para fazer almoço, depois do almoço vai para a lavanderia. Então, assim, é importante sim ela pensar. Se você vê que ela está com muita dificuldade, você orienta, mas ela fazendo, você só orientando, você não faça por ela, porque se você fizer, não vai dar certo, tá bom?